Olá, meu nome é Eduardo e essa é a quarta aula do curso Descomplicando o ECG. Hoje eu vou falar um pouco sobre a nomenclatura das ondas e como que a gente faz para medir as amplitudes dela. Em próximas aulas eu vou falar aí sobre os intervalos e quais são os padrões de normalidade. O objetivo hoje é só acostumar a olhar um elétron. Então, para começar, vou desenhar aqui, pegar um papel de elétron para poder representar. A primeira coisa que a gente precisa saber desse papel de elétron é que ele é dividido de maneira a que cada parte desse quadradinho tem 1 milímetro. Então, antes de mais nada, a gente sabe que cada parte desse quadradinho tem 1 milímetro. Outra coisa que a gente sabe também, lembrando, é que o que o elétron faz nada mais é do que uma agulha, como se tivesse tinta na ponta, e ele pode ir para um lado ou para o outro, dependendo da despolarização e da percepção que ele tem desses efeitos de despolarização. O que acontece é que o papel ele se move e no final das contas aparecem as ondas que a gente vê no eletrocardiograma. Bem, mas para começar a entender isso, a gente precisa pensar nas ondas que aparecem normalmente. Vou começar fazendo o desenho clássico que a gente vê normalmente, mas que raramente é visto em sua plenitude no elétron, porque nós temos 12 derivações normalmente e as 12 estão vendo o mesmo processo elétrico. Então é muito difícil que todas sejam iguais. Na verdade, todos são diferentes exatamente porque eles vêm de pontos de vista diferentes. Mas vamos começar pelo básico. A primeira onda que a gente sabe que aparece é a onda P. Ela representa a despolarização atrial. Seguido da onda P, nós temos o complexo Q, R, S. Então, um Q, que é a primeira deflexão negativa, um R, que é a primeira deflexão positiva, e o S, que é a segunda deflexão negativa. O que fala para a gente que houve uma despolarização do septo interventricular. Essa despolarização, lembrando muito rapidamente do coração, aqui está o septo, ventrículo esquerdo, ventrículo direito. A gente sabe que a despolarização, o vetor normal da despolarização é nesse sentido, da direita para a esquerda, de cima para baixo, porque é o formato onde tem a maior massa do coração, que é no ventrículo esquerdo. Mas a gente sabe também que antes de despolarizar de cima para baixo e da direita para a esquerda, o septo interventricular despolariza ao contrário, da esquerda para a direita. Então, como ele despolariza ao contrário do que a gente costuma ver, nós temos uma onda Q, que é uma deflexão negativa. Bom, continuando nosso desenho, nós temos a onda R, que representa a despolarização do ventrículo esquerdo. Ela é a maior onda exatamente porque é onde tem a maior massa, e ela segue exatamente esse eixo, que a gente vai mostrar no futuro. E depois eu tenho a onda S, que representa a despolarização do ventrículo direito, que também está do lado contrário à maioria das cargas. E continuando, nós temos o processo de repolarização, que é a onda T. Bom, a gente sabe que no coração, representando aqui, nós temos a região do endocárdio, que segue até a região do epicárdio. A gente sabe que a despolarização acontece do endocárdio para o epicárdio. Faria sentido a repolarização começar do endocárdio para o epicárdio, não é? Já que esse foi o primeiro a despolarizar. Todavia, o coração faz com que a repolarização aconteça ao contrário do que se era de esperar. Então, se a despolarização foi do endocárdio para o epicárdio,
a despolarização segue um efeito contrário, que é do epicárdio para o endocárdio. Como a repolarização tem um sentido contrário de movimento, a deflexão é igual ao do complexo R. Bom, seguindo, a gente sabe também que essa representação do complexo QRS aqui, ela só acontece em uma ou outra derivação, normalmente em dois, que é a derivação que olha nesse sentido que eu representei no coração aqui embaixo. Bom, então como que as outras derivações podem mostrar esse complexo? Bom, é possível que a gente veja ele como QRS, também em outras derivações. É possível que a gente veja ele só como RS, então aqui seria um R maiúsculo e um S pequenininho. É possível que a gente veja quase bifásico, um R e um S pequeno, o complexo R, S minúsculo. É possível que a gente só veja uma pequena deflexão negativa, que seria uma onda Q, o complexo seria apenas Q. É possível também que a gente veja uma deflexão positiva pequena, seguida uma deflexão negativa e uma deflexão positiva grande. A gente vai ver que isso daqui é um padrão muito comum de um distúrbio de condução. A deflexão positiva, sendo a primeira, vai ser chamada de R, mas como ela é a menor, a gente dá o nome de R minúsculo. Aí depois tem a primeira deflexão negativa, que tem o nome de S, e depois a segunda deflexão positiva com o nome de R, e a gente coloca R' para falar que não é o primeiro R. Seguindo essa lógica, a gente pode ter uma deflexão positiva, seguindo por uma grande deflexão negativa, seria o padrão RS, e por aí vai. A gente vai abordar no futuro todos os diversos padrões que podem ter durante as despolarizações do complexo QRS. A gente também vai ver que a onda P e a onda T, elas podem assumir, e elas assumem, posições diferentes das diversas derivações, e que elas podem ser muito diferentes do que a gente está vendo aqui e ainda se encaixar no padrão normal, ou então indicar para a gente que tem alguma anormalidade. Bom, agora que a gente já viu um pouco da nomenclatura, vamos saber como que a gente olha o elétron e os espaços que a gente tem. Bom, eu já falei que cada quadradinho pequeno tem 1 por 1 milímetro. A gente também sabe que o elétron ele corre a 25 milímetros por segundo. Beleza. A gente sabe que ele corre 25 milímetros por segundo e que cada quadradinho aqui tem 1 milímetro. Então, em 1 segundo, pela lógica, ele vai andar 5 quadrados. Tudo bem? Então, 5 quadrados, 1, 2, 3, 4, 5 quadrados, tem 1 segundo. Se 5 quadrados tem 1 segundo, por lógica, 1 quadrado apenas vai ter 1 sobre 5 segundos, que é igual a 200 milissegundos. E 1/5 desses 200 milissegundos, ou seja, só um quadradinho pequenininho, vai ter 200 dividido por 5, que é igual a 40 milissegundos. Pode parecer muita informação, mas esses números a gente acaba decorando. Mede dessa maneira, contando cada quadradinho pequeno, de 40 em 40, ou cada quadradinho grande, de 200 em 200. Se vocês preferirem não transformar em milissegundos, também pode calcular como 0,2 segundos aqui, ou 0,04 segundos aqui. Aqui a gente já viu como que a gente olha no eixo das abscissas. Agora vamos ver o eixo das ordenadas. É padrão no elétron que dois quadrados grandes meçam 1 milivolt.
Beleza. Eu sei que dois quadrados grandes valem 1 mV. E eu sei que cada um quadrado pequeno é 1 milímetro. Então, um quadrado grande são 5 milímetros. Dois quadrados grandes são 10 milímetros. Então eu sei que 10 milímetros da minha folha são igual a 1 milésimo de 1 volt. Ótimo. Mas o que isso significa? Bom, pegando um complexo QRS, eu tenho uma onda P e vamos supor que nós temos um complexo QRS que vá até aqui e desce. Depois, a minha onda T. Se eu precisar saber qual foi a amplitude dessa onda, que reflete qual foi, de certo modo, a diferença de potencial entre os dois pontos que eu peguei, eu calcularia. Aqui foi muito fácil, porque cada um, quadrado grande, tem 5 milímetros. Então, se 10 milímetros é 1 milivolt, 5 milímetros é meio milivolt. Então, esse complexo QRS, no caso, teria 0,5 milivolt. É muito tranquilo. Então, por hoje, a gente aprendeu a calcular as amplitudes e calcular as distâncias. Só para exemplificar o que a gente acabou de ver, eu vou colocar uma tirinha de um elétron de verdade, só para a gente ver que esses valores que eu coloquei aqui são valores padronizados. O que eu quero chamar a atenção aqui para vocês é a padronização. 10 quadradinhos pequenos é igual a 1 milivolt, ou então 10 milímetros, que são 10 quadradinhos pequenos, por milivolt, e a velocidade que o papel corre é 25 milímetros por segundo. Bom, por hoje é só, espero que tenha sido bom.